Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre um tema. O que é ser tolerante? Qual a definição de tolerância? Hoje a gente está vivendo algo no Brasil, na sociedade, e fala-se muito sobre tolerância. O que é ser uma pessoa tolerante? Será que ser uma pessoa tolerante é ser uma pessoa bondosa? Uma pessoa que acata todas as coisas? Uma pessoa que não questiona? Será que ser tolerante é uma pessoa que está aberta a todas as novidades, a todas as ideias e vive como se elas fossem corretas porque ela tem que ser tolerante? Será que realmente Jesus Cristo tem chamado a sua igreja para ser esse tipo de tolerante que a sociedade nos julga? Você sabe que a sociedade julga os cristãos como intolerantes. Isso é básico, né? Todo mundo fala, vocês são intolerantes, vocês não são abertos, vocês não estão entendendo o que está acontecendo na sociedade. Nós somos taxados como intolerantes. Tem um livro que eu já indiquei aqui algumas vezes, chama Intolerância da Tolerância, do Don Carson. Muito bom esse livro, inclusive tem na livraria aqui para você adquirir. Uma leitura simples, e ele fala sobre essa nova definição que a sociedade deu à palavra tolerante. Tolerante não é mais aquele que está aberto a ideias e discussão de ideias, mesmo que você não concorde com elas. Mas tolerante é aquele que está tão aberto às ideias que tem que assumi-las como verdadeiras e vivê-las. E é o que nós vivemos hoje na sociedade. Se você não vive as verdades que a sociedade te impõe, você é tido intolerante. Daí ele fala que esses grupos de pessoas que se autodenominam tolerantes, têm sido intolerantes àqueles que divergem de suas ideias. E é bem isso mesmo. Nós vamos aprender um pouco sobre isso, sobre essa palavra tolerância e o que a palavra do Senhor diz. Você sabe que a gente está num ciclo aí de mensagens nas cartas ao Apocalipse, e hoje nós vamos de mais uma delas, a carta à igreja em Tiatira, na cidade de Tiatira. Então abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18. E nós vamos estudar um pouquinho sobre qual a mensagem de Jesus Cristo à igreja que se encontrava na cidade de Tiatira, na Ásia Menor, atual Turquia, nos dias de hoje. Primeiro versículo 2, 18, fala: ao anjo da igreja em Tiatira escreva. Olha aqui para mim, Tiatira. Nós temos que entender um pouquinho o que é essa cidade. Aqueles bons leitores da palavra do Senhor vão lembrar desse nome que apareceu no livro de Atos, capítulo 16, quando uma mulher chamada Lídia se rendeu ao convite de Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo pregava a ela, diz que ela era vendedora de púrpura, ela era uma comerciante de púrpura. Não sabe se bem se era apenas um tecido púrpura ou se era realmente esse composto que dava cor aos tecidos. O fato é que ela era comerciante e ela era de Tiatira. Essa cidade já apareceu em outros locais na Bíblia. Tiatira, Lídia de Tiatira. Tiatira não só era conhecida como a fabricação de púrpura, mas também era conhecida como uma cidade que produzia bronze. E todos os escudos dos militares, dos imperadores e do exército romano daquela época, muitos deles eram produzidos em Tiatira. Eles eram famosos pelo bronze, e o bronze era polido. Só em Tiatira tinha esse tipo de material, eles conseguiam chegar a esse tipo de acabamento. Tiatira não era uma cidade preponderante, grande, destacada na Ásia Menor. Pelo contrário, era uma cidade pequena, de pouca importância. Tiatira funcionava mais como uma cidade para proteger as grandes cidades, por exemplo, a cidade mais próxima da carta que nós lemos e nós estudamos na última vez, chamada Pérgamo. Então Tiatira seria aquela cidade em que, se o exército inimigo chegasse, Tiatira teria aquele primeiro combate para que Pérgamo e as outras cidades maiores pudessem se defender, se preparar para a batalha. Porém, Tiatira ficava na rota comercial para essas cidades. Você sabe que Londrina é conhecida por isso, né? Londrina não é conhecida pelas grandes indústrias, é conhecida pelo comércio e pela parte estudantil também, mas principalmente pelo comércio. Tiatira funcionava como Londrina, muitos comerciantes, e era destacada pelos sindicatos. Olha só, em Tiatira tinha sindicato de tudo quanto é nome, de tudo quanto é gente, e a gente conhece muito bem. Se tem um povo que conhece de sindicato, é o brasileiro, né? Então você conhece bem o que está acontecendo em Tiatira.
E nesses sindicatos haviam trocas comerciais. Você sabe que para você ser um bom comerciante, você precisa ter uma rede de relacionamentos grande, precisa se relacionar com as pessoas. E as pessoas, habitantes de Tiatira, tinham que fazer parte desses sindicatos e tinham algumas festas, algumas comemorações. O problema é que em Tiatira, pelo contrário das outras cidades, eles não tinham perseguição do imperador romano, porque era uma cidade pequena, os imperadores romanos não estavam se importando com eles, então eles não tinham aquela perseguição ao culto ao imperador romano como as outras cidades. Mas em Tiatira, para você fazer parte desse comércio todo, dessas trocas comerciais, você precisava fazer parte de algumas comemorações. Só que nessas comemorações havia sacrifício de animais para os deuses pagãos daquela época. E você sabe, aliás, eu não sei se você sabe, mas aquele sacrifício, ao final do sacrifício, aquela carne toda sobrava, né? Às vezes você está falando, nossa, pastor, já falando de sacrifício agora, por isso que a gente fala para levar as crianças para o ministério infantil, entendeu? Proibido para menores. Sacrifício de animais, e os animais, o resto dos animais sobrava, o que eles faziam? Um belo e bom churrasco. E as pessoas ali compartilhavam daquela carne, daquela comida sacrificada aos deuses nessas festas pagãs. É por isso que nós vamos entender um pouquinho da história e do contexto dessa carta a Tiatira. E nós começamos assim: aonde da igreja em Tiatira escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, mais uma referência a Jesus Cristo, óbvia, porque você sabe que todas as cartas do Apocalipse foram endereçadas por Jesus Cristo, ele quem escreveu. O apóstolo João era apenas o carteiro dessa carta, ele apenas entregava a mensagem cujo Jesus Cristo tinha enviado para essas igrejas. E agora chegou a hora de Tiatira, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Mais uma referência a Apocalipse capítulo 1. Quando João tem a visão do Filho de Deus e Jesus Cristo, ele tem a visão desses aspectos. Ele fala como olhos, como chama de fogo, pés como latões, como bronze reluzente. Engraçado que eu falei para você que Tiatira era reconhecida como a produção do bronze polido. E Jesus faz essa referência a Tiatira. Jesus se identifica com a cidade, fala, eu sei o que vocês fabricam, pois os meus pés são mais reluzentes do que tudo que vocês podem fazer. Referência muito interessante que Jesus se identifica com aquelas pessoas. Então, Jesus começa seu discurso no próximo versículo dizendo, conheço as suas obras, seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha só o que Jesus destaca. Em todas as cartas, Jesus sempre fala, eu conheço, eu sei a situação, eu sei o que vocês estão vivendo, eu sei o que vocês estão fazendo. Em Tiatira não deveria ser diferente. Eu conheço as suas obras, o seu amor. Ele destaca fé, serviço, perseverança. Vocês estão fazendo mais agora do que antes, ou seja, vocês estão crescendo. É uma igreja que estava florescendo. Olha só que maravilhoso. Jesus destaca a igreja de Jesus Cristo em Tiatira como uma igreja que era marcada por esses elementos. Não era qualquer elemento, era amor, fé, serviço, perseverança, e também que eles estavam fazendo mais hoje do que ontem. Esse é o objetivo de toda a igreja, é você crescer, é você florescer em todos os aspectos. É muito bom você alcançar mais pessoas, você alcançar mais a cidade, ser relevante na cidade. E Jesus fala assim, eu conheço muito bem essa igreja. Só que a gente sabe que Jesus conhece não só o que está na superfície, Jesus conhece o que está por trás, por baixo de tudo. Jesus conhece não só o que a gente fala, mas Jesus sabe muito bem as nossas intenções. Jesus não conhece só o que nós fazemos, mas conhece o nosso coração, onde o homem nenhum conhece. O próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Deus falou, na palavra do Senhor falou assim, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração interior. Deus é capaz de nos enxergar por onde nem mesmo nós enxergamos. Deus é capaz de discernir os nossos pensamentos e as nossas intenções. Então começa aí, Jesus começa, eu descrevo vocês. Na superfície, vocês estão maravilhosos. Vocês têm algo essencial. Vocês têm elementos que se destacam. Na verdade, se alguém chegasse pela primeira vez na cidade de Tiatira e fosse visitar essa igreja, que igreja maravilhosa, que igreja tremenda, tem célula, olha, que lugar maravilhoso, eu vou ser recebido com um pão de queijo, cappuccino e café no final desse culto. Que igreja tremenda, essa igreja tem vários ministérios, ela é atuante na sociedade, que igreja, eu vou ficar aqui, eu vou permanecer aqui. Mas
Jesus mostra que Ele enxerga além do que os nossos olhos podem ver. E Ele começa dizendo: no entanto, contra você tenho isto. Você viu aquelas pessoas, principalmente o patrão, quando o patrão chama você para uma conversa, né? Você passa na minha sala, por favor. Você fala: ai meu Deus, lá vai. Daí o patrão é aquele, né, gentleman. Ele começa: olha, eu quero destacar o seu serviço. Aí você já fala: ih, já não vem coisa boa. Você já entra em depressão. Quando ele começa a te elogiar, você já entra: ih, agora danou-se. Que patrão que chama você para elogiar? Já começa a pensar, evidências, já começa a pensar o mal, né? E daí ele começa: eu quero destacar o que você tem feito, isso. Porém, daí a casa caiu, meu irmão. Daí já era. Porém, temos algumas coisas a ser tratadas aqui, né? Passa no RH no final. No entanto, tenho contra você isto. E Jesus começa a listar algumas coisas que ele tinha contra, porque a palavra do Senhor, nas cartas à igreja, ao Apocalipse, Jesus sonda os nossos corações, desde o começo, desde a igreja em Éfeso. Você lembra? Quando Jesus Cristo escreveu a carta a Éfeso, ele falou assim: abandonaste o primeiro amor, volta às primeiras obras. Depois ele vai para Esmirna, uma igreja sofredora, que precisava continuar perseverante. E ele vai para Pérgamo, uma igreja que estava se acomodando às doutrinas desse mundo, ao que a sociedade falava. E ele falou assim: não, você tem que ser guiado pela espada de dois gumes, que é a palavra do Senhor, ela que tem que discernir e te guiar. E agora nós chegamos a Tiatira: eu tenho algo contra ti. E Jesus lista o seguinte: porque uma igreja de uma aparência formidável, mas que carece de essência. Essa era a igreja de Tiatira. Aparentemente era formidável, tinha todos os aspectos que eu e você esperamos, e nada de errado com isso. O problema é que eles carenciam de uma essência, e Jesus Cristo está procurando sim aparência. Isso tudo bem com Jesus, desde que tenha essência. Jesus procura uma igreja bem edificada, para que o mundo veja isso, desde que esteja fundamentada na palavra de Deus. Jesus procura isso sim, uma igreja atuante na sociedade, com vários ministérios, que alcance muitas pessoas, que aos nossos olhos brilhe, mas que o nosso coração também queime. Jesus procura isso. E Jesus, amando os irmãos em Tiatira, ele propõe uma mudança de vida, uma mudança de realidade. Ele propõe que essa igreja não viva apenas de aparência, mas que tenha real essência em Cristo Jesus. Sabe que quando eu falo igreja, eu não estou falando da Igreja Presbiteriana Central de Londrina, eu não estou falando dessa instituição, alguns acreditam assim, desse prédio, deste corporativismo. Não, estou falando de mim e de você. Jesus traz uma carta pessoal para mim e para você. Eu e você precisamos ter essa análise interior das nossas vidas. Será que eu tenho vivido mais de aparência do que de essência? Será que eu tenho vivido de fachada? E onde estão os meus fundamentos? Há tantas pessoas que vivem, como nós dissemos aqui, de domingo a domingo, pensando que o culto vai me fortalecer por uma semana. E claro que vai, mas isso não te sustenta, querido, porque segunda-feira você vai precisar de outro alicerce, e terça-feira você vai ter que se alicerçar na palavra do Senhor de novo, e na quarta na oração, e na quinta dependendo do Santo Espírito do Senhor. E você sempre precisa estar se alicerçando em Jesus Cristo. Por isso que não podemos viver de aparência. E Jesus mostra aqui que essa igreja era formidável na aparência, mas carecia de essência. Você podia estar falando assim: pô pastor, mas que palavra dura. A gente podia pular esse pedaço, né, de Apocalipse, ficar lá em Apocalipse 1, quando João tem aquela visão de Jesus Cristo. Vai para Apocalipse 4, 5, trono de Deus, glorificado, vitória. Vai para o capítulo 21, 22, Nova Jerusalém, vitória eterna. Mas não, Jesus Cristo escolheu, a partir do capítulo 2, passar pela igreja. Sabe que o caminho que Deus escolhe é passar pela igreja. E Ele passa pela igreja, Ele passa limpando, Ele passa nos purificando, Ele passa trazendo arrependimento. É isso que Ele vai trazer na nossa vida nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Eugene Peterson, eu peguei uma citação dele, ele fala: seria mais de nosso agrado ir diretamente da visão maravilhosa de Cristo no Apocalipse 1 para o êxtase glorioso do céu no Apocalipse 4 e 5. Mas é impossível, é necessário lidar antes com a igreja. É necessário lidar com a igreja. O caminho de Cristo ao céu e as batalhas contra o pecado passa pela igreja. Sabe, tem muitas pessoas que falam: não, quero desenvolver minha espiritualidade sozinho na minha casa. Não, engana-se.
A igreja faz parte da construção das nossas vidas. A igreja faz parte, até mesmo aquele irmãozinho, sabe aquela lixa? Tem um irmãozinho lixa, você conhece o irmãozinho lixa? Aquele que te machuca, aquele que te incomoda, até ele faz parte do tratamento de Deus para a nossa vida. É inevitável. Tem gente que só quer estar com o irmãozinho bênção, né? Ô bênção, vem, né? Cuida de você, tal, tá sempre sorrindo. O irmãozinho lixa, deixa o pastor. Pastor, cuida daquele irmão. Pastor, tem um irmão na minha cela, olha, ele precisa falar com você, sabe? É um negócio que só o senhor vai poder resolver. O senhor pode ligar para ele, por gentileza? Pode fazer uma visita. O irmãozinho lixa, a gente joga para o outro. Mas é isso aí, olha só, eu trouxe uma ilustração que mostra um pouquinho disso, como Jesus estava enxergando a igreja. A parte de cima era a aparência, o que eu e você podemos identificar. Muitas vezes uma igreja como a de Tiatira, ela estava mais preocupada com entretenimento. Uma igreja que faz entreter as pessoas. Pelo contrário, Jesus quer que uma igreja traga instrução para as pessoas. Sabe que a nossa grande função não é entreter as pessoas, mas instruí-las. A função da igreja é preparar cada um de nós para enfrentarmos as segundas-feiras, as terças-feiras, as quartas-feiras. A função da igreja não é fabricar dependentes. Infelizmente não é o caso da central da igreja, mas tem muitas igrejas que fazem as pessoas ficarem codependentes dos pastores, da liderança da igreja. Você não pode ser codependente de nenhum de nós aqui, porque nós somos fracos. Você tem que ser sim, dependente inteiramente de Jesus Cristo. Ele sim, Ele pode todas as coisas. Ele não falha com você, Ele não falha com você. Ele não marca compromisso, não vai, Ele liga, Ele responde, Ele é fera. Mas muitas igrejas fazem, por quê? Porque vivem do entretenimento e não da instrução, do ensino, do treinamento. Muitas vezes vamos à igreja para apenas cuidar da nossa autoestima, do nosso ego. Nada contrário a isso, isso é muito bom, nós precisamos disso também, sermos encorajados aqui, mas se ficarmos só nisso, é uma vida de aparente. Jesus quer a essência, né? Jesus muitas vezes quer o confronto do pecado, olha só, o confronto do pecado. A igreja serve para isso também, confrontar-nos com o pecado. A palavra do Senhor confronta o pecado, porque Deus quer que sejamos santos, assim como Deus é santo, e a igreja tem essa função. E hoje nós vamos ver que Jesus Cristo busca em Tiatira esse arrependimento genuíno, para largar a mão de tolerar o pecado. É uma igreja que tolerava o pecado. Tiatira é uma igreja que tolerava o pecado, nós vamos ver daqui a pouco. Outra, às vezes a igreja pode virar aparentemente somente um clube social, apenas um ponto de encontro das pessoas, onde as pessoas passam e vão. Nada contrário a isso, é muito bom ter um encontro com as pessoas, ter um jantarzinho com as pessoas, fazer algumas coisas com a cela, maravilhoso, só que nós não podemos parar aí. Nós somos uma agência do reino de Deus, nós temos que levar a palavra do Senhor, evangelizar as pessoas, buscar transformação de vidas em nós e nas pessoas que nos cercam. Nós somos uma agência do reino de Deus, nós não somos um grupinho de pessoas que vai ficar eternamente na mesma cela, na mesma sala daquela casa ou daquele apartamento que você se reúne. Nós somos uma agência do reino de Deus, e como agentes do reino de Deus, como embaixadores de Cristo, nós somos movidos pelo dono da agência, que é Jesus Cristo. Ele nos manda, Ele nos envia, Ele nos comissiona, nós temos uma missão. E Jesus estava enxergando isso. Você, Tiatira, eu estou vendo muita coisa aqui, parabéns, só que está faltando a essência. Por isso que eu desenhei aqui um predinho, que é onde a gente vê a igreja, mas a essência são as pessoas, a liderança. Eu e você somos a igreja. Jesus estava aí trazendo: eu tenho algo contra ti. E olha só o que ele fala, o versículo completo. No entanto, contra você tenho isto. E Jesus lista: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Jesus falou o seguinte: você tolera Jezabel, essa mulher que se diz profetiza. Qual que seria então a identidade de Jezabel, que praticava maldade? Olha só, sem a oposição à interferência, à intervenção dos participantes da igreja em Tiatira. O problema é que Jesus destaca: ninguém interviu nessa situação. Jesus condena essa igreja
Porque essa igreja era tolerante ao pecado. Uma igreja que tolerava o pecado. E eu não estou falando para você aqui, você pensar em alguma pessoa, né? Que às vezes é a primeira coisa que a gente fala, então olha, aquela pessoa devia estar aqui na igreja hoje. Vou mandar um WhatsApp para ela escutar essa mensagem, porque realmente, olha só, ela tem que mudar de vida. Eu estou pedindo para que você faça um olhar interno. O que depende da igreja, Jesus Cristo levantou líderes. Nós temos aqui presbíteros, pastores, isso é com eles. Eles que vão dar conta diante do Senhor. Mas o que depende de mim e de você? Será que eu e você estamos vivendo como Tiatira? Temos uma capa exterior linda, frondosa, mas a nossa essência carece? Será que no nosso interior nós temos tolerado pecados? Você conhece aquela história do pecado de estimação? Né? Você vai no pet shop do pecado. Né? Você sabia que o pecado tem pet shop, né? Você já foi em pet shop com criança? Eu passo longe com a Heloísa, porque ela cata todos os cachorros e leva junto com ela. Você tem que sair longe, porque pet shop é o seguinte, você olha o pecadinho e fala, mas Bilu, tão inofensivo. Eu vou levar para casa, você não tem que fazer nada não. Né? Eu estava conversando com um irmão aqui da igreja, o Ricardo, não sei se o Ricardo Ferraz está aqui. Ele acho que frequenta o culto da noite. Ele vai lembrar dessa história. Ele estava contando para mim que ele foi e as filhas dele comparam. Não sei se eu posso contar essa história, mas acho que posso. Agora eu já comecei, né? Um cachorrinho pequeno. E as filhas dele levaram. E que bilu. E aquele bicho virou um monstro de cachorro que não cabia mais no apartamento dele. É isso. Pecado de estimação. Você compra, ele está tão pequenininho, mas qualquer coisa eu dou um chute nele, ele fica quieto. Eu domino ele, fica tranquilo. Mas ele vai crescendo, porque você vai alimentando dia após dia. E você vai alimentando ele muito bem. E tem uma hora que ele faz um benefício para você. O pecado não é ruim. O pecado é bom. Ele acaricia o seu ego, faz bem para você, mas ele vai crescendo. E aquilo que era um pincherzinho, né? Agora virou um Doberman, um Rottweiler, que você tem que colocar uma focinheira nele. Pecado de pet shop. Tolerando o pecado. Eu quero que eu e você tenhamos um olhar para nós mesmos. Qual é o pecado que nós temos tolerado dia após dia, mês após mês, ano após ano, e nós não estamos tendo forças para mudar de vida? Jesus fala, tenho algo contra ti. Você tolera Jezabel. Você tolera o pecado na sua vida. Palavra dura. Porque o problema de Tiatira era esse aqui. A tolerância. Próximo slide, por gentileza. Travou. Mas ia estar escrito aqui. Nem sei o que está escrito, mas estava escrito. O problema de Tiatira era tolerar Jezabel. Tá? É isso. E agora eu quero falar sobre o que é tolerância. Lembra que eu comecei falando sobre tolerância? Então eu vou falar agora para você 5 aspectos para que eu e você possamos entender essa questão da tolerância cristã. Como cristãos, como temos que ser tolerantes. E eu vou pegar minha cola ali. Volta lá a cola para mim então, anterior, ali no 1, que daí eu vou lendo lá, já que você não conseguiu passar aqui. Aí, tolerância no âmbito legal. Por exemplo, tem pessoas que acham que nós temos que fazer o seguinte, implementar leis para que o cristianismo seja a única religião e implementar leis para acabar com todas as outras religiões. E daí sim nós seremos um país cristão, no âmbito legal. Tolerância? Não. O cristianismo não é imposto. O cristianismo é um convite. Não é verdade? Não adianta você criar leis, porque nós vamos ao contrário do que nós cremos. Nós falamos de países que não têm a liberdade de pregar o evangelho, nós criticamos eles e queremos fazer a mesma coisa na nossa nação. Não podemos fazer isso. Nós temos que conviver sim com a liberdade. Não é fácil. Não é fácil você ter um vizinho que tem uma outra prática religiosa, você ter pessoas que têm outra prática religiosa, mas, olha aqui bem para mim, se o cristianismo é a verdade que nós cremos, mesmo que todas as coisas se misturem, a verdade há de se destacar. A verdade há de vencer, querido. Então, o cristianismo não é imposto. É um convite. Mas também temos no ponto 2, não consegui aqui. Ponto 2, a tolerância no âmbito social. Você tem alguns amigos ou familiares que pensam diferente de você. Jesus disse o quê? Para concordar com o próximo?
Não, Jesus disse para amar o próximo. Então sim, nós podemos ser tolerantes com pessoas que pensam diferente que nós. Nós não vamos esfaquear ninguém, né? Se é que vocês me entendem, porque pensam diferente de mim. Não, nós vamos sim batalhar no campo das ideias, mas no final do dia, nós temos que ser pessoas que amam as outras. Há muitos cristãos, que olha só para mim, muitos cristãos que ganham o argumento na discussão com a pessoa e perde a pessoa. Já viu isso? Ganhei um argumento, yes, ganhei, tinha razão. Mas você perdeu a pessoa vira as costas e nunca mais olha para você. Porque você esqueceu que Jesus Cristo não pediu para você ganhar argumentos, pediu para você amar as pessoas. Terceiro, tolerância no âmbito, terceiro por favor lá, âmbito teológico. Olha só, muitas igrejas diferentes. É claro que temos igrejas, pensamentos diferentes, doutrinas diferentes. Inclusive, recentemente, o pessoal dos jovens aqui, dos adolescentes, se uniram com outras igrejas, fazendo um grande evento chamado Kingdom, que é o reino, a ideia do reino de Deus. E estão fazendo grandes manifestações em praças públicas, cultos. E ali temos pessoas de diversas denominações, porque eles entenderam que temos sim inúmeras distinções, mas que não podem se redundar em divisões. Distinções sim, somos distintos, somos diferentes, mas nunca divisões. Infelizmente a igreja tem aprendido isso. Se somos distintos, temos que ser divididos? Não, nunca. Temos nossas diferenças, mas o que nos une é o nome de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo, a cruz de Jesus Cristo. E se isso continua nos unindo, vamos andar de mãos dadas. Outro, tolerância no âmbito da ortodoxia, a ideia da grande fé, das bases da nossa fé. Por exemplo, vou dar uma ilustração. Existe a fronteira do Brasil, nosso país, e existe a fronteira dos estados. Existe uma defesa entre as nossas fronteiras dos estados. Por exemplo, tem o estado da igreja presbiteriana. Nós temos algumas coisas que são particulares nossas. Tem o estado da igreja batista. Tem o estado da igreja da Assembleia de Deus. Mas nós transitamos pelas fronteiras. Nós somos distintos, mas não vamos provocar divisões. Agora, o que tenta afrontar as nossas fronteiras nacionais, todos os estados se unem para defender as nossas fronteiras nacionais. O que eu estou falando? Se existe alguém em nosso meio deturpando a verdade da Bíblia, ela não deve ser tolerada. Jesus Cristo está falando, Jezabel está afrontando as fronteiras nacionais na igreja. Jezabel está levando o povo à imoralidade sexual, dizendo que isso é normal. Jezabel está falando que você pode se contaminar com os deuses pagãos, dizendo que isso é normal. Jezabel está deturpando a verdade bíblica. Jezabel está falando que Jesus Cristo não é o Filho de Deus. Jezabel está falando que a palavra de Deus, ela não é a palavra, ela apenas contém. Alguns versículos é palavra, outros não. Jezabel está trazendo uma interpretação errada, não bíblica, e não está pregando o verdadeiro evangelho. Estão tolerando Jezabel no nosso meio. É isso que ele está falando. Existem as fronteiras nacionais que todos nós precisamos defender, algumas bases da nossa fé. Jesus Cristo é Filho de Deus e ponto. Nós somos salvos por meio de Jesus Cristo e ponto. Algumas bases da nossa fé não podem ser relativizadas. Então sim, nesses pontos nós somos intolerantes. Não intolerantes como o mundo diz que somos intolerantes e pegamos em armas e brigamos. Não, não é isso. Intolerantes no sentido, nós não aceitamos isso. Acabamos de ser convocados aqui por um tema que está sendo aí nacionalmente discutido, sobre a ideologia de gênero. Que por trás existe uma sedução, né, no âmbito sexual das nossas crianças, fora da época, feito por pessoas que não têm autoridade sobre elas. Nós somos sim intolerantes nesse caso, até onde a democracia nos permite. A democracia nos permite ir em audiência pública e falarmos publicamente? Vamos em audiência pública nos colocarmos. A democracia nos permite fazermos votos? Sim, vamos votar. É isso que nos permite. Não pegar em armas, brigar, bater nas pessoas, não é isso. Mas somos intolerantes sim ao pecado e temos que ser intolerantes ao pecado, a começar das nossas próprias vidas. E último, tolerância no âmbito da moral. Eu coloco ali, parece que Jesus está dizendo: o que tenho contra você, igreja de Tiatira, é que você tolera coisas que eu não tolero. Olha só, a igreja de Tiatira estava tolerando coisas que Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, não tolerava. Sabe que o cristianismo começa assim com um chamado: venha como está. O cristianismo é totalmente tolerante no início, mas prepare-se para mudanças. Venha como está.
e você precisa mudar. O problema é que tem pessoas que vêm como está e ficam. Venha como está e não muda. Venha como está e nunca transforma. 1, 2, 3 anos de igreja e continua fazendo as mesmas práticas pecaminosas da vida pecaminosa anterior. Há tantas pessoas que não mudaram de vida, mudaram apenas de endereço do que faziam no domingo pela manhã. Pessoas que faziam certas coisas ilícitas no domingo de manhã, agora não, deixaram de fazer só para ir na igreja, só isso. Não, cristianismo não é isso para mudar endereço. Cristianismo é para mudar de vida. Cristianismo sim é tolerante no início, por isso que nós somos tolerantes com as pessoas que estão dando os primeiros passos. Claro, chega alguém na sua célula, ele ainda está falando algumas palavras de baixo calão. Ele está começando os primeiros passos, ele ainda tem uma vida meia dúbia, ele ainda tem algumas práticas imorais, mas você vai mostrando o evangelho vai mudando, e você vai discipulando essa pessoa, e você vai vendo mudança nessa pessoa. O que ele fazia, ele não faz mais, eis que tudo se fez novo, e as coisas velhas ficaram para trás, e a vida dele vai se transformando. Sim, nós temos que ser tolerantes até certo grau, mas sempre entender que todos precisamos mudar, todos precisamos ser transformados, no nosso modo de agir, no nosso palavreado, nas nossas ações, todos. Daí ele continua, abre aí comigo, está aqui, voltou, aí, daí ele continua, dê-lhe tempo para que se arrependesse, está falando de Jezabel e de todos os seguidores de Jezabel nessa igreja, da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Ela diz, Jesus Cristo fala que ela recusou o arrependimento. Não há nada mais triste no coração do ser humano quando ele recusa a ação do Senhor em sua vida. Ele se fecha ao agir do Senhor. Jesus Cristo está trazendo cura para o meio daquela igreja. Ele fala, ela se recusou, por isso vou fazê-la adoecer, trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Percebe? Arrepende-se, arrepende-se, arrepende-se. O tema central dessa carta a Tiatira é arrependimento. Não tolere mais o pecado no meio de vós, arrependam-se. E ele continua, o próximo versículo: matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Versículo 24: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, e não aprenderam como eles dizem os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. 25: não somente, e aí vem uma mensagem para mim e para você, apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. E ele termina assim no versículo 27, ele, Jesus, as governará com cetro de ferro, e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe que nesse tempo, os reis, quando entravam em guerra, eles pegavam um vaso de barro, na presença de todos os cidadãos, escreviam o nome do reino inimigo, e para mostrar que eles entravam em guerra, eles pegavam aquele vaso e despedaçavam no chão. Era um grito de: estamos em guerra contra esse reino. O que Jesus Cristo está falando é o seguinte: ele está em guerra contra o pecado, governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Existem dois convites aqui. Um é do juízo. Jesus há de fazer o seu perfeito julgamento, seu juízo do pecado. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Ele a despedaçará como um vaso de barro. É como se Jesus estivesse falando o seguinte: sem arrependimento, ele quebra o vaso. Eu estou em guerra contra o pecado. Mas Jesus nos convida também para o arrependimento, e esse convite que deve alcançar o meu e o seu coração nessa manhã. Mudança de vida. Não tolerar mais o pecado. Não tolerar mais essas práticas pecaminosas. Não tolerar mais o pecadinho de estimação que a gente continua alimentando dia após dia. Daí, qual é a recompensa máxima que ele nos fala? Eu lhes darei a estrela da manhã. Capítulo 22 de Apocalipse fala que Jesus Cristo é a brilhante estrela da manhã.
Jesus Cristo está falando o seguinte: eu estou sempre com aqueles que têm um coração contrito e quebrantado. Eu estou sempre próximo daqueles que se arrependem. Não é à toa que o famoso rei Davi, mesmo com seus pecados, era um homem que caía em prantos e em arrependimento diante do Senhor, e Jesus falava que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Jesus está sempre com os que se arrependem.